Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Desculpem que eu fui ver se alguém estava chamando. Então, hoje vamos lá, seguindo o capítulo Matrimônio da Cruz. Regressando ao princípio, quando Jesus se dignava a vir, frequentemente me falava de sua paixão e punha a atenção a dispor minha alma à imitação de sua vida e de suas penas, dizendo-me que além do matrimônio já descrito, ficava outro por fazer. E este era o desponsório da cruz. Lembro-me de me dizer: minha esposa, as virtudes tornam-se fracas se não forem corroboradas, fortificadas pelo enxerto da cruz. Recordo que dizia antes de minha vinda à terra as penas, as confusões, os opróbrios, as calúnias, as dores, a pobreza, as enfermidades, especialmente a cruz, eram consideradas como opróbrios, mas desde que foram carregadas por mim, todas ficaram santificadas e divinizadas por meu contato, de forma que todos eles mudaram de aparência e se tornaram doces, agradáveis, e a alma que tem o bem de ter algum deles fica honrada. E isto porque recebeu a insígnia de mim, Filho de Deus. E só experimenta o contrário quem só vê e se detém na casca da cruz. E encontrando o amargo se desgosta, se lamenta e parece que lhe chegou uma desgraça, mas quem arroja-se dentro, encontrando o seu sabor, aí forma sua felicidade. Minha filha amada, não desejo outra coisa que crucificar-te na alma e no corpo. E enquanto dizia isto, sentia-me infundir tais desejos de ser crucificada com Jesus Cristo, que frequentemente ia repetindo: meu Jesus, meu amor, faze-o logo, crucifica-me contigo. E quando Jesus regressava, as primeiras petições que lhe fazia e que me pareciam mais importantes eram estas: a dor dos meus pecados e a graça de que me crucificasse com ele. Parecia-me que se obtivesse isto, teria obtido tudo. Então, uma manhã, o meu amantíssimo Jesus apareceu diante de mim crucificado e disse-me que queria crucificar-me com ele. E enquanto dizia isto, vi que das suas santíssimas chagas saíram raios de luz e dentro destes os pregos que vinham a mim. Enquanto estava nisto, não sei por que desejava tanto que me crucificasse, tanto que me sentia consumir.
fui surpreendida por um grande medo que me fazia tremer da cabeça aos pés. Sentia tal aniquilamento de mim mesma, me via tão indigna de receber esta graça, que não me atrevia a dizer: Senhor, crucifica-me contigo. Parecia que Jesus estava em suspenso, esperando o meu querer. Quem pode dizer como no íntimo de minha alma o desejava ardentemente, mas ao mesmo tempo me via indigna? Minha natureza se assustava e tremia. E enquanto eu estava nisto, meu amado Jesus intelectualmente me pedia que aceitasse. Então, com todo o coração, eu disse: Esposo Santo, crucificado por mim, peço-te que me concedas a graça de me crucificar e, ao mesmo tempo, peço-te que não faças aparecer nenhum sinal externo. Sim, dá-me a dor, dá-me as chagas, mas que tudo fique oculto entre nós. E assim aqueles raios de luz, juntamente com os pregos, trespassaram minhas mãos e os pés, e o coração foi trespassado por um raio de luz juntamente com uma lança. Quem pode dizer a dor e a alegria? Quanto mais depressa fui surpreendida pelo temor, mais tarde a minha alma nadava no mar da paz, da alegria e da dor. Era tanta dor nas mãos, nos pés e no coração que me sentia morrer. Sentia que os ossos das mãos e dos pés se partiam em pequenos pedaços. Sentia como se estivesse um prego dentro. Mas ao mesmo tempo me causava tal contentamento que não sei explicar. E me fornecia tal força que, enquanto me sentia morrer pela dor, essas mesmas dores me sustentavam para fazer que não morresse. Na parte externa do corpo nada aparecia, porém sentia as dores corporalmente. Tanto é verdade que quando vinha o confessor para me chamar à obediência e me soltava os braços e as mãos contraídas, cada vez que me tocava nesse ponto das mãos, onde tinha trespassado o raio de luz junto com o prego, sentia penas mortais. No entanto, quando o confessor ordenava, por obediência, que cessassem essas dores, muitas se mitigavam, porque essas dores eram tão fortes que me faziam perder os sentidos. E se não se tivesse atenuado ante a obediência, dificilmente me teria prestado a obedecer. Ó prodígio da santa obediência, o Senhor foi tudo para mim. Quantas vezes me encontrei em contraste com a morte, tanta era a força das dores, e a obediência me restituiu a vida. Seja sempre bendito o Senhor. Seja tudo para a sua glória. Agora, enquanto me sentia em mim mesma, nada via, mas quando perdi os sentidos, via as partes marcadas pelas chagas de Jesus. Parecia-me que as chagas do próprio Jesus se tinham transferido para as minhas mãos. Essa foi a primeira vez que Jesus me crucificou, porque dessas crucificações tinha ouvido tantas que é impossível enumerá-las todas. Direi somente as coisas principais relacionadas com isto. Então, um momento ali muito importante. Jesus ele já tinha feito um matrimônio místico com a humanidade dele e com a Santíssima Trindade, que é a divindade dele. Agora ela tinha que casar com a cruz, né? Tinha que casar com a cruz, o matrimônio da cruz. Tudo que é de Deus ele divide com sua esposa. E a cruz não é nada, né? Diferente, não vai ser diferente aquilo que é mais importante para Jesus, que é a cruz, né? Ele vai dar para a alma que o ama, né? E que ele ama também. É um presente. E é muito importante entender o que significa a cruz para o ser humano, para Deus principalmente. É a única forma da gente poder dizer que ama a Deus. Não tem outro jeito. Ele nos amou sofrendo, né? Deu o exemplo. E ele amou a Deus sofrendo também, porque Jesus veio na humanidade dele e ele se deu em sacrifício para poder honrar o Pai, para poder dizer para o Pai, né, que o amava, que obedecia o Pai até a morte de cruz, que pagava pelos pecados, pelos erros dos homens, né, dando a Deus a satisfação completa. Então, Deus foi amado por Jesus. O Deus Pai foi amado por Jesus. A divindade foi amado pela humanidade de Cristo através do sofrimento. Ele veio num corpo mortal, passível de sofrimento, passível de morte, né? Para poder dar o exemplo a nós, de que ao aceitarmos sofrer, é o único jeito de provarmos o amor que nós sentimos pelo nosso Pai, pelo nosso Criador.
Aí você me pergunta por que que só o sofrimento é a forma de a gente provar o amor a Deus? Porque ele provou pra gente o amor através do sofrimento, mandando Jesus vir e Jesus sacrificar por nós. E através do sangue de Jesus nós sermos lavados dos nossos pecados, da nossa falha. É o pecado mortal, né? O pecado principal, né? Original. É justamente o homem não querer sofrer. Querer ser Deus, né? Querer ser suficiente por si próprio. É uma mentira, né? Que faz com que o homem caia no maior labirinto das desgraças. Então o homem, ele é miséria e começa a sofrer por causa de ter negado o princípio de amor com Deus, de unidade com Deus, né, permanente. Perdeu tudo e começou a sofrer, né? Porque sem Deus não tem alegria, sem o Pai não tem felicidade. E o homem quis virar as costas para o seu Deus, virou as costas com o pecado original. E começou a sofrer, mas um sofrimento indigno, né? Um sofrimento que não traz, que traz assim como se fosse uma pena, né? Você vai ter que ter filhos com dores, Eva, a partir de hoje. E você, Adão, vai ter que suar muito para conseguir tirar o pão da terra. Então, os princípios ali de remissão, de redenção, de expiação, né, de arrependimento, de processo de volta a Deus, ou processo de justiça, né, para poder continuar vivo, era passar pelo sofrimento, era o sacrifício, né, era toda essa realidade né, o castigo, né, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, né, por suas chagas nós fomos curados. O castigo de Deus contra o pecado. E aí Jesus, ele toma o castigo sobre ele, assumindo a cruz. Ele paga por todos os nossos pecados. E o único jeito da gente poder provar para Jesus, para Deus, que nós entendemos o que ele fez é aceitando também sofrimentos. Então ele fala aqui, minha esposa, as virtudes tornam-se fracas se não forem corroboradas e fortificadas pelo enxerto da cruz. Então é o desponsório da cruz. Além do sacramento do matrimônio, né? O matrimônio místico, que ela tinha o sacramento, tinha o matrimônio da cruz. Que as virtudes tornam-se fracas se não forem corroboradas e fortificadas pelo enxerto da cruz, que é o amor. É a prova de amor. Se você acha que pode ser humilde, mas na sua humildade você não aceita sofrer nenhuma confusão, nada, então você né, não tem lógica o seu sacrifício. Você fez alguma coisa para se sentir humilde, mas quando acontecer um sofrimento que você for humilhada na frente das pessoas, você não vai aceitar. Então, que humildade é essa que você acha que você tem, se na hora que Deus quer te trazer uma confusão, uma humilhação dele, você não aceita? Então, é cruz, né? Recordo que dizia antes de minha vinda à terra as penas, as confusões, os opróbrios, as calúnias, as dores e a pobreza, as enfermidades, especialmente a cruz, eram consideradas como opróbrios, né? Coisas negativas, né? Quem sofresse antes de Jesus era um castigado, era uma pessoa que não estava andando com Deus, era um desordeiro, né? Um corrupto, um contaminado, um pecador, né? Os leprosos, eles eram a maior escória daquela época, ficavam jogados, né? Nos matos, nos lixões, onde eles ficavam, coitados, vivendo nesse lugar. E não podiam se aproximar das pessoas, que contaminavam as pessoas, né, com a doença deles. Aí as mulheres, quando estavam num período de menstruação, elas eram contaminadas. Uma porção de situações acontecia de sofrimentos que faziam qualquer doença que a pessoa tivesse, dizia que ela era imprópria, incapaz, indigna, né?
pecadora. Então, antes da vinda de Jesus era assim. Depois que ele veio, as cruzes foram todas santificadas e divinizadas pelo contato dele. Então, as doenças, penas, confusões, humilhações, calúnias, opróbrios, pobreza, qualquer enfermidade, tudo é divinizado pelo contato com a cruz. De forma que todos esses meios mudam de aparência e se tornam doces, agradáveis, e a alma que tem o bem de ter algum deles fica honrada. E isso porque recebeu o sinal de Jesus, Filho de Deus. Então, se você passa por qualquer dor, qualquer dificuldade, humilhação, você é honrada se você oferece tudo isso junto à cruz de Cristo. Tudo fica divinizado pelo contato com Jesus, né? Que Jesus aceitou a cruz sobre ele e ele fez que a cruz fosse um meio de amor ao Pai, um meio de expiação dos pecados. Então, hoje, quando você sofre, você está pagando a justiça de Deus pela sua própria vida, pela vida que você recebe, pela salvação que você recebeu, né? Então, quando você aceita o sofrimento, você está pagando para a justiça de Deus, junto à cruz de Cristo, participando do amor de Deus, o amor de Cristo, do ato de Cristo de amar a Deus. Você ama junto com Jesus a Deus. Então, é muito importante entender isso. É o único jeito de você amar a Deus. E só experimenta o contrário. Só quem se detém, aquele que se detém na casca da cruz. Então, tem pessoas que não experimentam essa honra, não experimenta essa doçura e essa agradável aparência da cruz, porque só experimenta o que detém da casca da cruz, a dor, o sofrimento, a calúnia, né? Só aquilo que vem sobre si, né? E encontra um amargo e se desgosta. Então, a pessoa que rejeita a cruz, ela lamenta, ela murmura, ela reclama, porque ela fica presa na casca da cruz, naquilo que só é a cruz em si. Ai, caí hoje um tombaço na frente de um monte de gente. Hoje eu caí num tombo mesmo. Caí. Eu sentei numa cadeira, num banco de de 3 pedaços. Não estava colado esse banco no chão. Eu sentei na ponta e acabei levantando o banco e caí no chão e o banco caiu quase em cima de mim. Levei o maior susto, foi uma maior humilhação fazer o que aconteceu. E se você ficar preso ali na casca da cruz, que é só humilhação e as pessoas terem visto você cair, você ficar preso nisso, você fica chateado, amagoado, ofendido por isso, acha um desgraçado, se achando e reclama, né? Mas se você fala, não, acontece, isso aí faz parte da vida, né? Acontece, foi um acidente, um susto apenas, nada demais. E você oferece para Jesus o que você passa, aí é um amor a Deus ter passado por isso. Aí você se arroja dentro do sentido principal da cruz, encontrando ali o sabor, né, que é o amor a Deus. Aí forma a sua felicidade. Você conseguiu provar para Deus que você o ama, que não é da boca para fora, né? O que você fala para Deus que ama a Deus, mas quando ele permite uma dor, um sofrimento, uma calúnia, uma humilhação, um vexame igual esse, você não consegue, né? Não quer, fica lamuriando, murmurando, reclamando, né? E aí já era, né? Então você perde aquela possibilidade de dar a Deus o louvor, o agradecimento e provar com fatos que realmente você o ama. Então ele fala: minha filha amada, não desejo outra coisa que crucificar-te na alma e no corpo. E enquanto dizia isso, sentia-me infundir tais desejos de ser crucificada com Jesus Cristo, que frequentemente ia repetindo: Jesus, meu amor, faze-o logo, crucifica-me contigo. Então Jesus sentiu uma felicidade muito grande de ver a Luísa ser crucificada. Ele vai aparecer muitas vezes sentindo um gozo muito grande, um êxtase de amor muito grande, porque ele quer que os filhos, né, os filhos dele, os seus irmãos, possam participar disso que ele fez, né? Porque ele fez por nós. Ele fez para que nós pudéssemos seguir o seu exemplo. E quando nós fazemos o mesmo que ele sente uma alegria muito grande, incompreensível, né? E ele divide com a gente essa vontade que ele tem, né? É ele que vai dar pra gente. No caso, é ele que deu para Luísa esse desejo, ela sentia me infundir tais desejos de ser crucificada. Ela não entendia por que ela sentia desejo de ser crucificada, porque ela sentia isso vindo de Deus. Jesus estava comunicando a ela isso, porque era é o desejo dele, a vontade dele.
que estava sendo repassada a ela. E aí ela ia repetindo: meu Jesus, meu amor, faze logo, crucifica-me contigo. E quando Jesus regressava, as primeiras petições que ele fazia e que me pareciam mais importantes eram estas: a dor dos meus pecados e a graça de que me crucificasse com ele. Parecia-me que, se obtivesse isto, já teria obtido tudo que era necessário. Então, uma manhã, o meu amantíssimo Jesus apareceu diante de mim crucificado e disse-me que queria, então, crucificar-me com ele. E enquanto dizia isso, vi que de suas santíssimas chagas saíram raios de luz e dentro desses os pregos que vinham para mim. Enquanto estava nisto, eu não sei porquê, tá vendo? Não sabe porquê. Desejava tanto que me crucificasse, tanto que me sentia consumir. Mas fui surpreendida por um grande medo, né? Na hora H, ela sentiu medo, que me fazia tremer da cabeça aos pés. Sentia um tal aniquilamento de mim mesma, me via tão indigna de receber esta graça, que não me atrevia a dizer: Senhor, crucifica-me contigo. Mas ela precisava dizer, porque Jesus não ia fazer isso se ela não aceitasse. Por que que antes ela queria muito e depois ela, né, ficou com esse sentimento? Porque ela voltou pro eu dela, né? Jesus permitiu que ela voltasse pro eu dela para poder dizer com liberdade se ela queria ou não. Então ele precisa da vontade da pessoa. Ele veio com a vontade dele por cima dela e a infundiu. E ela se deixou totalmente ser atraída por esse desejo de Jesus, pela vontade de Jesus. Ela se deixou levar pela vontade de Deus, que é tão forte e que assumiu o controle dela. Mas Jesus, ele precisou naquele momento tirar um pouco desse véu, né? Abrir o véu da vontade dele e ela perceber a vontade dela, se ela tinha mesmo disposição para isso. E aí ela sentiu um medo que fez ela tremer da cabeça aos pés. O medo de ser crucificada e também se sentiu um aniquilamento, né? Dela não se sentir digna disso. Que é da coisa do humano, é a parte da criatura, aquilo que é da criatura, da liberdade dela. Jesus não pode fazer nada sem a criatura estar totalmente dentro dela mesma e dizer com a coragem, né? Vamos, eu vou fazer. Vamos, eu aceito. Então, parecia que Jesus estava em suspenso esperando a minha vontade. Então, ela tem que dar liberdade, tem que aceitar, né? Ela tem que aceitar. Quem pode dizer como no íntimo de minha alma o desejava ardentemente, mas ao mesmo tempo me via indigna? Minha natureza se assustava e tremia. Então, a natureza humana se assustava e tremia, né? Enquanto eu estava nisso, da minha liberdade, né? Meu amado Jesus, intelectualmente, me pediu que eu aceitasse. Então, ele estava pedindo a vontade dela. Então, com todo o coração, ele disse: Esposo Santo, crucificado por mim, peço-te que me concedas a graça de me crucificar e, ao mesmo tempo, peço-te que não faças aparecer nenhum sinal externo. Dai-me a dor, dai-me as chagas, mas que tudo fique oculto entre nós. Então, é o jeito que ela queria ser crucificada, era assim. Que não aparecesse para as pessoas, né, o sangue, nada disso, nenhum sinal externo. E assim aqueles raios de luz, juntamente com os pregos, trespassaram minhas mãos e os pés, e o coração foi trespassado por um raio de luz juntamente com uma lança. Quem pode dizer a dor e a alegria? Quanto mais depressa fui surpreendida pelo temor, mais tarde a minha alma nadava no mar da paz, da alegria e da dor. Era tanta dor nas mãos, nos pés e no coração que me sentia morrer. Sentia que os ossos das mãos e dos pés se partiam em pequenos pedaços. Sentia como se estivesse um prego dentro, mas ao mesmo tempo me causava tal contentamento que não sei explicar. E me fornecia tal força que, enquanto me sentia morrer pela dor, essas mesmas dores me sustentavam para fazer que eu não morresse. Na parte externa do corpo nada apareceu, porém sentia as dores no corpo. Tanto é verdade que quando vinha o padre para me chamar à obediência de me acordar e me soltava os braços e as mãos contraídas, né, do estado de petrificação, cada vez que me tocava nesse ponto das mãos onde tinha trespassado o raio de luz com prego, sentia penas mortais. No entanto, quando o padre ordenava por obediência que cessassem essas dores, muitas se mitigavam, né, diminuíam, porque essas dores eram tão fortes que me faziam perder os sentidos, e se não se tivesse atenuado ante a obediência, dificilmente me teria prestado a obedecer e ficar acordada, né? Ó prodígio da santa obediência, o Senhor foi tudo para mim. Quantas vezes me encontrei em contraste com a morte. Tanta era a força das dores e a obediência, né, ao padre, que pedia que mitigassem as dores, davam a vida de volta para ela, né, restituía a vida.
Seja sempre bendito, Senhor, seja tudo para a sua glória. Então foi um jogo de Deus, né? Ele pôs ela numa situação de morte e o padre vem para tirar ela do estado de petrificação e ao mesmo tempo diminui as dores. Então o padre veio salvá-la, tipo assim, né? Salvar a vida dela. E isso tudo é um jogo de Deus, né? Então, ai, como eu me encontrei várias vezes quase morrendo e tanta era a força das dores, mas a obediência me restituiu a vida. Seja sempre bendito o Senhor, seja tudo para sua glória. Ela achava lindo isso, né? E é para achar mesmo, tem certo, tá certo. É muito misterioso tudo que Jesus faz. Agora, enquanto me senti em mim mesma, nada havia. Mas quando perdi os sentidos, vi as partes marcadas pelas chagas de Jesus. Parecia-me que as chagas do próprio Jesus se tinham transferido para as minhas mãos. Essa foi a primeira vez que Jesus me crucificou, porque dessas crucificações tinha havido tantas que é impossível enumerá-las todas. Direi somente as coisas principais relacionadas com isso. Então, ela vai ser muitas vezes crucificada dessa forma. Quando ela saía quando ela saía de si mesma, ela conseguia ver os sinais, né? E aí ela viu que realmente aconteceu esse prodígio tão grandioso dela ser crucificada, igualzinho Jesus. Amém? Lindo demais, gente. Então é isso. Amém? Jesus, eu confio em vós. Fit, fit, fit.